Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede como o povo de Israel se tornou maior e mais forte do que nós. Temos de tomar contra ele medidas prudentes para que não aumente ainda mais. De contrário, em caso de guerra, juntar-se-ia aos nossos inimigos, combateria contra nós e acabaria por abandonar o país. Colocaram então o povo de Israel sob as ordens dos capatazes para o sujeitarem a trabalhos forçados, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades de armazenagem Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais o povo se multiplicava e crescia. Por isso, os egípcios, temendo os filhos de Israel, sujeitaram-nos a duros trabalhos e fizeram-lhes a vida amarga com tarefas pesadas. Preparação de barro e de tijolos, toda a espécie de serviços agrícolas, além das restantes tarefas a que os obrigavam duramente. E o faraó deu esta ordem ao seu povo:
Deitai ao rio todos os filhos que nascerem aos hebreus, mas deixai viver todas as filhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Se o Senhor não estivesse conosco, que o diga Israel. Se o Senhor não estivesse conosco, os homens que se levantaram contra nós ter-nos-iam devorado vivos no furor da sua ira. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. As águas ter-nos-iam afogado, a torrente teria passado sobre nós teriam passado as águas impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não nos abandonou como presa dos seus dentes. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. A nossa vida escapou como pássaro do laço dos caçadores. Quebrou-se a armadilha e nós ficamos livres. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois de ter dado estas instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, as palavras que Jesus hoje nos diz são perplexas para nós. Ficamos perplexos porque ouvimos falar de amor, mas Jesus diz-nos então que não podemos amar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, que veio trazer a guerra. Isto pode servir para muita coisa, mas não serve para vivermos o Evangelho a sério. Se nos ficamos apenas por aqui, se nos ficamos apenas por esta primeira parte, por estas primeiras linhas do Evangelho. O importante, de facto, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus também é claro. Quem der um copo de água a alguém por amor, não perde a sua recompensa. E é isto que é mais importante. E só neste sentido é que devemos olhar para a nossa relação com Cristo como fonte de amor e fonte de bondade. E, portanto, amando a Deus, não podemos deixar de amar os nossos parentes, os nossos pais, os nossos irmãos. Não podemos deixar de amar todas as pessoas com quem nos cruzamos, porque todos são filhos de Deus. Porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. E por foi isso que Jesus nos mandou. Amai-vos como eu vos amei. E então, por fidelidade a Cristo, por amor a Cristo, amamos todos os outros com quem nos cruzamos. Não significa pô-los de parte, significa que a nossa história com eles assenta na nossa história com Cristo. Deus é o foco da nossa existência. Deus é a nossa origem e Deus é o nosso destino, o Alfa e o Ômega. E tudo gira e se organiza à volta deste Cristo que nos amou, que nos salvou e que nos pede que, amando a Ele, concretizemos esse amor na nossa relação com os outros.
E eis que é mais importante: cuidar daqueles que estão à nossa volta por amor a Deus. E não deixamos de os amar. Não os pomos de parte por causa de Deus. Percebemos que eles são o veículo para construirmos a nossa relação. Eles são o veículo para podermos ser santos, fazendo bem aos outros, ajudando os outros. Quem vos recebe, a mim recebe. Cristo está em nós. Está em nós e está no coração de cada homem e de cada mulher que procuram viver uma vida boa ou que não procuram porque não conhecem. Então temos de os ajudar a conhecer. E quando escutamos a primeira leitura do livro do Êxodo, este faraó que sobe de novo ao trono e que não conheceu José, ou seja, não conheceu a história prévia, e portanto reage diante dos judeus como se fossem o inimigo, porque são desconhecidos, são de fora da terra e pensam que estão ali, e o faraó pensava que estava ali para destruir, com medo, e portanto antes que me destruam, vou eu destruí-los. Este é o pensamento de muita gente que encontramos hoje, que olha aqueles que são diferentes de si próprios como inimigo, que não conhece a história, olha só para o presente e portanto não tem em conta o contexto da nossa situação, da nossa origem, o contexto da nossa história. E quando olhamos para o contexto da nossa história, percebemos que somos todos um povo peregrino. Somos todos homens caminhantes que vão construindo a sua vida na consciência de que o mundo é transitório. E de facto a história mostra-nos que os impérios crescem e morrem, que as nações nascem e são destruídas, que nós próprios nascemos e morremos. Mas é esta história de comunidade que se fortalece, que constrói, e perceber que o outro não é inimigo, mas é companheiro de viagem. O outro não é adversário, mas é desafio. E não facilitemos. Não arranjemos desculpas fáceis para os problemas que temos. Procuremos, sobretudo, aí está, fazer o bem com Cristo. Olhar para Ele como um modelo. Abrirmos o coração a todos os homens e a todas as mulheres e vê-los como intervenientes no mesmo projeto de Deus, como elementos que trabalham para a construção de um mundo melhor. E assim nós, com eles, conhecidos ou não, vamos de facto construir uma comunidade à semelhança do projeto de Deus, à semelhança daquilo que Cristo construiu com os discípulos. Irmãos e irmãs, seguir Jesus exige grande generosidade e disponibilidade. Nada se lhe pode antepor, nem mesmo os laços familiares. Peçamos ao Pai a força de o seguir, o seu Filho, e digamos: atendei, Senhor, a nossa oração. A nossa oração. Pela Igreja, esposa fiel de Jesus Cristo, pelos pastores que deixam tudo para o seguir e pelos discípulos que tomam a cruz e vão com Ele, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde os enfermos,
o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos povos mais débeis e humilhados, pelos mais poderosos, pelos homens públicos que não governam para seu interesse e pelos que serviram bem e depois foram esquecidos, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Por todos os escravos das ditaduras, pelos que vivem e morrem em campos de concentração e pelos que são sujeitos a trabalhos forçados, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos que em todo o mundo sofrem por amar a Cristo, por aqueles que levam no corpo as cicatrizes das torturas e pelos que perderam a vida para salvar alguém, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos membros das nossas paróquias que promovem a paz, pelos que visitam os pobres e lhes levam o necessário, e pelos que não se cansam de fazer o bem a quem precisa, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, atendei as súplicas que vos dirigimos com fé e ensinai-nos a ser solidários com quem sofre. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. E leva a vossa palavra por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos, Santos Francisco e Jacinta Marta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem quiser perder a vida por causa de mim há de encontrá-la. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é maior que o seu senhor. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Senhor é
sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. São espírito e vida. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Que este encontro com Cristo na Eucaristia, na comunhão, nos ajude a amar verdadeiramente todos aqueles com quem nos cruzamos, mais próximos ou mais desconhecidos. Desejo um santo dia para todos e recorde que a saída da igreja faz-se pelas portas laterais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.